Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete, o Val. Tudo bem, Val? Joinha, então tá bom. Então, nesta aula, alunos, estudantes, nós vamos falar então sobre a região Antártica, ok? Ou seja, o Polo Sul. E nós vamos falar quanto à sua localização e quanto então, aos seus aspectos físicos principais, ok? Então, vai ser uma aula bem interessante, bem legal aí da gente conhecer aí a região do Polo Sul. Vou lançar uma perguntinha para vocês. Será que existe urso polar no Polo Sul? O que vocês acham? Então não dá resposta aí ao longo da aula, beleza? Não deixa aí de responder aí mentalmente, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Alguns objetivos dessa aula aqui. Identificar a localização da Antártica. Onde é que está localizada então a Antártica? É isso que nós precisamos saber para a gente então estudar sobre essa região. Nós vamos ver também sobre os seus principais aspectos físicos, ok? Então vamos refletir. Vocês sabem aonde que se localiza a região Antártica? Né? Sabe em qual parte do globo terrestre que se está, né? A região Antártica? Vocês conhecem alguma característica física? Como por exemplo, olha ali, ó. Então temos aqui pinguins, né? Os pinguins são marcantes da região Antártica, beleza? São animais desta região. Então aqui temos a localização da região Antártica. Então temos 6 continentes do nosso planeta. A Antártica, então, é o mais ao sul do nosso planeta. Então aqui está localizada, então, no sul, né, do Polo Sul, bem no meio do Polo Sul do nosso planeta. E na verdade, um continente, ok? Um continente é o quê? Então, são terras emersas, né? São rochas e tudo mais, que estão acima do nível do oceano, e isso é coberto por gelo. É um gelo que cobre a maior parte dessa região, cerca de 98% dessa região, ok? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês então, no globo terrestre, né, para ficar mais didático também. Então, temos aqui o Ártico, que é o Polo Norte. E aí sim, temos a Antártica, ou seja, o antiártico, entendeu? Então, o Polo Sul é o antiártico, que está diametralmente oposto ao Ártico. Então, por isso que nós chamamos então essa região de Antártica. Então, lembre-se, a região do hemisfério sul é dominada pelas águas dos oceanos, mas temos um continente no centro disso, que é a Antártica, que é justamente o que vocês estão vendo aqui no slide. Nesse mapa, então, repare, tem mais água do que terra nessa região. Já o hemisfério norte tem mais terras do que água, que no caso, então, tem ali o Oceano Glacial Ártico, no hemisfério norte, ok? Mas em volta é todo contornado ali por terras, então é o continente das terras. E o hemisfério sul é o hemisfério das águas, ok? Só para vocês terem essa noção, então, do que nós vamos tratar. Muito bem. Então, olha só, a Antártica é o 4º maior continente que existe, né? Temos lá então o ranking a Ásia, a América, somando as 3 Américas, né? América do Norte, Central e do Sul. Depois vem a África e em 4º lugar, então, em tamanho territorial, temos então a Antártica, que tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso corresponde a cerca de 10% da superfície do nosso planeta, na questão de terras emersas, ok? Então, a Antártica é formada, então, relembrando aqui, por um continente. Então, ele é envolto ali, então ele está contornado pelos 3 principais oceanos do nosso planeta, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, ok? Além de estar ali, então, também com o Oceano Glacial Antártico. Já o Polo Norte é o contrário. Muito bem, vamos entender isso aí, né? E aqui mostrando um mapa mais detalhados ali então, né? Olha só, o Oceano Pacífico banhando essa parte aqui da Antártica, o Oceano Atlântico, inclusive que banha o Brasil também, aqui está um pedacinho, né? Se você percebeu o nome aqui, Argentina e Chile, né? É o sul da América do Sul e temos o Oceano Atlântico banhando essa porção ali da Península Antártica, que é essa fina faixa de terras que você está vendo no mapa aí. E temos também o Oceano Índico, né? A região lá em que também banha, por exemplo, a Austrália, né? E assim por diante. E mais próximo ao continente, né, Antártico, temos o Oceano Glacial Antártico, beleza? Então todo mundo pode perceber então como que a Antártica ela é banhada pelos oceanos. Muito bem. E aqui temos então vamos dividir a Antártica em 2 grandes regiões. Então temos então do lado direito aí de vocês
a região da Antártica Oriental, ok? O lado direito, e a região Antártica Ocidental, ok? Que é a menor parte, inclusive, na região do planeta. Inclusive está marcado um xizinho aqui, né, nesse globinho aqui que vocês estão percebendo no slide, mostrando principalmente a região do monte, que nós vamos falar em seguida. Deixa eu trocar aqui, muito bem. Então aqui, ó, aqui temos a Península Antártica, que é essa faixa de terras que adentra o Oceano Glacial Ártico, ok? Inclusive é ali que está a estação Comandante Ferraz, com a estação brasileira, estação Antártica, né, brasileira. Aí sim temos a região da Antártica Ocidental, que é a menor parte, e a Antártica Oriental, que é a maior parte desse continente. Isso é dividido então pelas montanhas transantárticas, ok? Que vocês estão percebendo aí mais ou menos aí no centro do desenho aí da Antártica. Então, na Antártica Ocidental, de menor então extensão, localiza então a Península Antártica, que já foi citada aqui, onde estão então instaladas as bases da maior parte dos países, né? Inclusive a do Brasil. Então, primeira atividade aqui para a gente desenvolver. Então, você pode perceber alguns aspectos aí sobre a localização da Antártica. Então, a proposta é a seguinte. Lembrando do que foi apresentado até o momento, então escreva aí em seu caderno 3 características sobre a Antártica, relacionadas então à sua identificação ou à localização desse continente. Então, tudo que foi explicado até aqui você pode utilizar para pôr ali então 3 principais características que você destacar aí. Então, proponha aí então a sua resposta e em seguida retornaremos então com uma resposta também para você poder comparar, ok?
E aí, meus bons alunos, conseguiram desenvolver então as suas principais características aí que você percebeu aí da Antártica? Antes da gente propor então a nossa resposta aqui, eu gostaria de fazer só uma observação, né, que o professor falou até aqui Antártica, né? Mas ele pode ser chamado também de Antártida. Tanto faz o nome, tá? As duas são conhecidas aí no mundo acadêmico. Antártica, que é o anti-ártico, né, que a gente falou aí, ou também pode ser chamado de Antártida. Antártida ou Antártica. Muito bem. Vamos para a nossa possível resposta aqui. Então, olha só, a Antártida então é um continente, então uma característica aí importante. Já o Ártico, que é o Polo Norte, ele então é água, né, do Oceano Glacial Ártico congelada, né, uma parte ali então das calotas polares ali, no caso do hemisfério norte, ok? Então tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, né, a Antártida, ok? E é um continente, conforme nós já falamos. Então esse continente gelado é cercado então pelos principais oceanos do planeta, né? O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e também o Oceano, ou também conhecido Mar Glacial Antártico, ou Antártida, né? Beleza? Que é essa região aí. E se localiza também no sul do hemisfério sul, sendo a porção continental mais gelada da Terra. Nós vamos ver essa característica também, né? Que é a região mais fria que existe no nosso planeta, de modo geral. Muito bem, então vamos falar aqui então agora de alguns aspectos físicos da Antártida, beleza? Então, olha só, a altitude média da Antártida é cerca de 2.300 metros, né? A partir do nível do mar. A altitude então se refere a partir do nível médio do mar, ok? Só que tem a região mais alta, que é o Maciço Vinson. O Maciço Vinson então tem cerca de 4.892 metros de altitude. Então, é o ponto mais alto, é o ponto culminante desse continente gelado, beleza? Então, aqui vocês estão vendo a fotografia do Monte Vinson. Se você reparar bem, tem algumas pessoas, né, fazendo uma expedição ali nessa região, beleza? E aqui no mapa está sendo mostrado onde é que fica então o Maciço Vinson, ok? Então, é a região ali na Península Antártica. Alguns aspectos físicos então da Antártida ou Antártica. Então, que vocês percebam aí, ó, o gelo recobre cerca de 98% da superfície desse continente, ok? E no inverno, esse tamanho do gelo ele dobra, somando com a parte do oceano que congela, ok? E depois descongela, né, durante o verão e assim por diante. Isso aí é o normal. Com as mudanças climáticas, isso vem sendo alterado com o tempo. O que mais que nós vemos aqui como característica física? A cobertura de gelo, então, pode atingir cerca de 4 quilômetros dentro do continente, né? Então, vira uma camada muito espessa de gelo, né, que recobre ali, então. E essa camada, então, nós podemos chamar também de inlandizes, ok? As inlandizes são essas camadas, né, gigantescas aí, profundas de gelo, então. Olha só para vocês verem o aspecto, então, da Antártica, né, nessa fotografia aqui, bem legal, ok? Outra característica, então, da Antártida, vamos ver aqui, então, olha só, se destaca pelo clima extremamente frio. É o clima mais frio do planeta, que é o clima polar. Então, ali temos ventos muito fortes, né? Temos médias temperaturas de, olha só, menos 80 graus, né? Imagine, menos 80 graus, né? E o recorde nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um pouco mais que isso, né? Na verdade, um pouco menos, né? Porque a temperatura é negativa. As chuvas lá são muito escassas, inclusive na forma de neve. Chove então cerca aí de 45 milímetros anuais nessa região, ok? Mesmo assim, né, na forma de neve, a maior parte disso daí, ok? E também, olha só, alguns aspectos aí, devemos saber então que a temperatura, né, pode ultrapassar até, passando aí de menos 80 graus. Imagine, você viver numa região tão fria como essa, né? É praticamente, vamos dizer assim, outro planeta, né? Uma outra situação climática, né? Extremamente fria no nosso planeta e seca também. E aqui tem uma manchete de jornal para confirmar isso que nós estamos discutindo aqui, né? Olha só, o recorde que já foi registrado, né, por meio de pesquisa científica foi menos 98 graus, imagine, menos 98 graus na região de um vale, né, da região
do centro, ou da região mais interna da Antártida. Imagine menos 98 graus. É muito frio, né? Você já pensou então como seria viver numa região assim, tão fria como essa? Então, é só mesmo expedições científicas, né, muito bem preparadas, que conseguem chegar nessas regiões tão remotas do nosso país, do nosso mundo, ok? Bom, agora vamos falar da vegetação. Professor, tem vegetação na Antártida? É um lugar tão frio, será que tem lá? Tem. Então, a vegetação lá é do bioma de tundra. A tundra tem, por exemplo, musgos, líquens, tem alguns tipos de gramíneas adaptadas a essa região tão fria. E disso, então, alguns animais sobrevivem também, como os pinguins, né? Já mostramos aqui os pinguins, alguns albatrozes, outros animais também que vivem lá, tá bom? Então aqui vocês estão vendo uma foto aqui, por exemplo, né, de musgos que estão sobre as rochas, né? Mas lembrando uma coisa muito importante, alunos, essa vegetação ela não tem como ficar no centro da Antártida. Acabamos de ver aqui que tem temperaturas de menos 80 graus, imagine, né? É nas margens da Antártida, então, que vai se concentrar então essa vegetação aí que eu estou falando para vocês, tá bom? A fauna e a flora no caso, não só a vegetação. Então tem aqui, por exemplo, né, pinguins que vivem lá, várias espécies de pinguins, como o pinguim-rei, né, e algumas outras espécies. Tem também na parte já do mar glacial antártico, né, as baleias como as cachalotes que vivem nessa região. Tem também focas, tem leões marinhos, lobos marinhos, tem os albatrozes que o professor já citou aqui, além do krill, né, que é um animal marinho, pequeno inclusive, que as baleias comem esse krill, assim como também outros animais, ok? Então a nossa segunda atividade então desta aula, olha só, chamada então de continente gelado, a Antártica se destaca então pelo clima extremamente frio, é um clima bem severo, com temperaturas então que diminuem então do litoral para o interior, ok? Mesmo assim, existe então fauna e flora nessa região, que a gente citou aqui alguns exemplos, que habita então esse continente. Aí vem a proposta aqui, ó. Cite qual tipo de bioma podemos encontrar na Antártida. Essa é a primeira parte que você tem que fazer. Qual é o tipo de bioma que tem na Antártida? O professor citou aqui na aula. E tente explicar como essas plantas e animais conseguem viver em um ambiente tão severo, tão frio. Então proponha aí a sua resposta, né? Põe aí no seu caderno e em seguida voltaremos aí com a correção da sua resposta, ok?
E aí, meus bons alunos, conseguiram então colocar aí a sua resposta no caderno? Vamos para a correção aqui então, ok? Então, é claro que deve estar aproximadamente, né, de acordo com o que a gente colocar aqui, não precisa ser exatamente, tá? Então, considere certo se você colocou a maior parte do que nós vamos citar aqui. Então, o que nós propomos? Propomos que você deve colocar então qual é o bioma predominante na região Antártida, ok? E citar algumas espécies da fauna e da flora, para poder então completar a sua resposta. Então vamos lá? Então o bioma que domina essa região é a tundra. A tundra, por exemplo, tem ali como espécies da flora alguns tipos de musgos que recobrem as pedras, né? O solo ali da região. E também tem, por exemplo, alguns tipos de gramíneas que dominam essa região, líquens que dominam essa região também, beleza? Que, por sua vez, alguns animais vão se beneficiar disso daí e vir então ali um bioma. Aí tem, por exemplo, os pinguins, né, que, claro, vão caçar os peixes no mar e etc., mas vão se acomodar no continente, né? Eles vão ficar no continente ali descansando e assim por diante. Também tem alguns tipos de focas, tem também a baleia cachalote, né, no mar, tem também os albatrozes, são animais que voam, vários tipos de peixes e também seres menores, como o krill, que é um animal que é a base da cadeia alimentar da região, né? Do krill, por exemplo, as baleias comem isso daí, e alguns outros animais comem vários tipos de peixes também, que por sua vez alimentam os peixes maiores, né? Os predadores aí dessa região, beleza? Então, lembrando que é uma temperatura muito fria, né? Que pode chegar aí a menos 80 graus, né? Mas na borda, óbvio, né? Tem temperaturas aí de 0 grau, menos 15, menos 12, menos 5, depende da época do ano. Então, lembrando que essa fauna e flora vivem na borda da Antártida e não no meio. No meio é impossível. Pensa, conforme nós falamos aqui, menos 80 graus, ali sim é impossível de algum animal se desenvolver ali, ok? Muito bem, então nós vimos aqui então nessa aula, né, a localização da Antártida e vimos também alguns principais aspectos físicos dessa região, como por exemplo a fauna e a flora, a questão do relevo, né, e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês então na nossa próxima aula aqui da Aula Paraná, beleza? Até o nosso próximo encontro.